Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa pequena aula voltada a essa temática tão fantástica que são as 9 fomes. As 9 fomes são uma temática bastante intrigante, né? A gente fica pensando, nossa, 9 fomes, todos esses impulsos a gente tem aqui nessa hora que a gente está se relacionando com a comida, que nos impulsionam a comer. Quantas fomes nós temos? Talvez seja esse o motivo que fica tão difícil, né? Eu estar no comando nesse momento dessa minha relação com a comida. Então, é justamente isso, né? A gente tem muitas vezes uma dificuldade de identificar verdadeiramente essa nossa fome fisiológica. Essa fome que faz parte desse sistema regulador, aonde o nosso corpo diz, está na hora de comer porque você precisa de energia para você continuar sobrevivendo e está na hora de parar porque você já comeu o suficiente. Esse é um sistema de autorregulação, né, que faz parte do nosso corpo, ele vem como um item de fábrica, ele já está aqui, né? Esse sistema de autorregulação ele está aqui dentro de nós. O que acontece é que muitas vezes a gente se perdeu dessa conexão por vários motivos, e hoje a gente tem outros sistemas que também acabam interferindo um pouquinho nesse sistema básico de autorregulação. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas voltando à temática das 9 fomes, quem será que trouxe esse termo e o que exatamente são as 9 fomes? As 9 fomes são esses 9 aspectos de um pacote de sensações físicas, pensamentos e emoções que estão todos lá juntos e misturados no momento que a gente está se relacionando com o alimento. A nossa fome física, essa fome fisiológica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é essa fome do estômago, ela emite sinais físicos, né? Então eu sinto no meu corpo essa sensação, né, de baixa de energia, então eu vou buscar o alimento. Essa é a fome que regula esse sistema. Mas além dessa, eu consigo identificar outros estímulos que estão aqui presentes, né? Que estão envolvidos com emoções, pensamentos e até mesmo sensações físicas que me impulsionam a querer comer, mesmo que eu não tenha essa fome física me anunciando que está no momento certo de eu procurar o alimento. Então, esse termo das 9 fomes, né, ele foi cunhado por Jan Chozen Bays. Jan Chozen Bays é minha mestra, foi com ela que eu aprendi essa técnica do Mindful Eating. Ela é uma mestre zen budista, médica, pediatra, trabalhou com mais de 30 anos, né, com as práticas de mindfulness voltadas à alimentação, trabalhando com diferentes grupos de pessoas, formando profissionais. E é através da sua vivência, da sua prática mesmo, é que ela foi trazendo e adicionando essas fomes, né, a esse grande quadro que hoje a gente tem 9. Eu me lembro quando eu fiz a minha formação com ela lá no México, ela tinha acabado de colocar a 9ª fome, né, que era a fome auditiva. E sempre aberta para outras possibilidades, outros estímulos que estão aqui presentes e que nos levam a buscar a comida, né? Então, esse termo das 9 fomes realmente é algo que veio da Jan. Ela que trouxe essa perspectiva da gente olhar a fome dessa maneira. E por conta da gente ter tantos estímulos, a gente ter tantas outras fomes, muitas vezes é uma das questões que nos fazem ter essa dificuldade de entender exatamente por que eu estou indo lá comer, né? O que está me impulsionando a buscar a comida. Esse sistema básico de autorregulação é um sistema que vem com a gente, é um sistema de fábrica, né? Quando nós nascemos, nós já temos esse sistema. É um sistema de sobrevivência, né? Então ele vai usando diferentes vias, diferentes mecanismos, e são vias diferentes mesmo, porque cada uma dessas vias vai me garantir que realmente eu vá buscar a comida. Então, por exemplo, quando eu senti que a minha energia está baixando, que os meus níveis de açúcar do sangue já estão baixando, essa via metabólica já vai me avisar que eu preciso buscar comida, né? Então,
a gente vai tendo possibilidades, o corpo vai se sinalizando de alguma maneira para nos informar que está no momento certo da gente comer. E quando a gente come, a gente vai se percebendo saciado, o corpo também diz, bem, este é o momento certo de você parar de comer, que a gente tem essa sensação da saciedade. Muitas vezes a gente só percebe isso nos extremos, muitas vezes a gente não se percebe com fome em nenhum momento do dia, outras vezes a gente se percebe com fome o tempo todo, outras vezes eu consigo me perceber saciado no meio da refeição, assim quando já estou chegando próximo ao final e já me sinto confortável. Outras vezes eu só consigo me sentir saciado quando eu já passei mais que o limite necessário e eu estou me sentindo desconfortável, né? Então, o que eu quero só mostrar é que assim, esse sistema de autorregulação, ele está presente, né? O nosso sistema interno, essa sabedoria interna do nosso corpo. E é através desse sistema que a gente começa a ter essa capacidade de estar mais no comando em relação a essa nossa busca por comida e esse momento que eu devo encerrar a minha refeição. O que acontece também é que nos dias de hoje, devido a inúmeros fatores, eu começo a não me conectar mais, né? Eu não tenho mais essa percepção que, por exemplo, se você perceber numa criança, esse sistema ele é muito claro. A criança, por mais que ela goste, ela sinta prazer com alguma comida, a hora que ela está satisfeita, ela não quer mais. Pronto, acabou, parou. E a hora que ela está com fome, ela vai sinalizar que ela precisa ter comida. Então, esse sistema, né, para as crianças, ele é está muito bem regulado. Só que à medida que a gente vai avançando com os outros estímulos que a gente tem e com outras percepções que a gente acaba desenvolvendo em torno da alimentação, a gente acaba comendo não só utilizando-se desse sistema, né? Por exemplo, a gente tem um sistema de recompensa, que é um sistema de prazer. Então, eu começo a entender que a comida, ela é um objeto de prazer. Quando eu como, eu tenho essa sensação de bem-estar, de prazer. E isso também foi colocado aqui dentro de nós por conta de fazer com que a gente fosse buscar comida e isso fosse também prazeroso pra gente, né? Porque a gente tivesse esse estímulo da busca. Então, todos esses sistemas eles estão aqui basicamente para nos manter vivos. Esse é o grande objetivo, né? E esse sistema de recompensa, muitas vezes a gente acaba cedendo muito mais para ele. Então eu sinto prazer, eu quero sentir um conforto, eu quero sentir essa sensação de bem-estar, eu sei que a comida me traz isso também, existem outras atividades que também me trazem essa sensação, então eu tenho esse prazer em comer. Quando esses sistemas eles estão regulados, maravilha, tudo bem. A grande questão é quando eles começam a estar em descompasso. Então, através dessa conexão que a gente começa a desenvolver não, que a gente começa a redescobrir de algo que a gente esqueceu, que é essa conexão com essa sabedoria interna, né, especialmente desse sistema da fome e da saciedade, eu começo a ter mais condições de fazer escolhas mais assertivas em relação ao que está acontecendo comigo no momento presente. Então, essa é a grande chave, né, das práticas de mindfulness, sejam elas voltadas à alimentação ou em qualquer outro quesito. O cerne de mindfulness é a tomada de consciência, né? Então a gente se conecta com o momento presente, a gente está aberto a observar o que tem para nós nesse momento, procurar evitar qualquer tipo de pré-julgamento e observar o que eu estou sentindo. O que minha mente está me trazendo em relação a essa comida? O que meu corpo está me dizendo? Né? Minha mente está dizendo, vai lá e come porque está na hora de comer. E aí eu simplesmente vou e como. Então a minha fome mental está me dando esse comando. Mas se eu tenho esse estado maior de consciência e eu entendo que existem outras formas aqui me regulando, eu posso parar e falar, ok, a fome mental está me dizendo que sim. Mas e o meu estômago? O que a fome do estômago está me dizendo? E aí, quando eu levo a minha atenção para o meu estômago, eu percebo que naquele momento eu não estou com fome. Ele está pleno. Então, para que eu preciso comer só porque, por exemplo, um papelzinho da dieta me diz que eu tenho que comer naquele momento, se eu não estou com fome? Então, eu vou tendo mais possibilidades de acessar o que realmente eu necessito nesse momento. E aí eu posso fazer escolhas muito mais assertivas, né? Esse eu acho que é o grande insight, assim,
é o grande presente que Mindfulness traz pra gente. Essa tomada de consciência e essa possibilidade da gente fazer escolhas mais assertivas em relação ao que a gente precisa, ao que a gente realmente necessita nesse momento. Então essas 9 formas, elas vão nos ajudar nesse caminho. Elas vão nos ajudar a identificar melhor todos esses impulsos que estão aqui juntos e misturados, e através deles eu conseguir ter escolhas melhores para esse momento que eu estou vivendo agora. Então vamos falar um pouquinho mais sobre as 9 formas, né? Vamos entrar, né, nesse tema agora. Então, se a gente for pensar as 9 formas, eu vou dividir essas formas de uma maneira bastante simples, tá? Eu vou dividir. As 5 primeiras são as formas dos sentidos. Então, é a forma da audição, a forma da visão, do tato, do olfato e do paladar. Então, esses 5 sentidos são essas sensações que a gente tem e que nos trazem muito prazer também, elas são as primeiras 5 formas. E elas podem nos impulsionar a comer de diferentes maneiras. Veja, não necessariamente os olhos estão comendo. Quantas vezes a gente tem aquela frase que diz: ai, fulana só come com os olhos, ai, eu tenho que comer com os olhos, ai, o seu olho é maior que a barriga. Né? Então a gente tem muito disso. Por quê? Porque os olhos, o que eles buscam? Eles buscam beleza. E quando a gente vê um prato, um doce, algo que desperta essa beleza, a gente fica com vontade, a gente quer comer, né? Então a gente começa a salivar, isso nos impulsiona a querer aquele alimento. Eu posso não estar com fome, né? A minha mente pode não estar me trazendo nenhuma informação em relação àquilo, mas a sensação, né, do olhar e ver aquela beleza, aquilo me impulsiona a querer comer. A mesma coisa para os cheiros, né? Às vezes você passa numa padaria, sente um cheiro de pão fresquinho e você aí decide que você quer comer e aquilo te impulsiona. De novo, você começa a salivar, você começa a ter essas sensações, né, do pãozinho quente na sua boca. E aí isso te impulsiona e você vai lá e compra um pão, mesmo sem ter planejado querer comprar nada, né? Então, esse só para mostrar para vocês que esses sentidos, eles realmente estão aqui presentes conosco, e que ótimo que eles estão, porque eles também fazem parte dessa nossa sobrevivência. Imagina se a gente não sentisse nada, né? A gente não conseguiria sobreviver nesse planeta, com certeza. Então, todos esses sentidos, eles estão aqui presentes, e a gente pode, através deles, ter uma grande conexão com a nossa comida e sentir, né, ter todas essas nuances que a comida pode oferecer pra gente, alimentando esses sentidos no momento que a gente está se relacionando com a comida. Então, quando eu me sento com um prato de comida na minha frente, ao invés de eu ligar o piloto automático e sair enlouquecida, eu posso parar, eu posso apenas observar, né? Então, eu olho para esse prato, eu vejo as cores que ele tem, eu vejo se ele visualmente está me agradando, quais são as sensações físicas que olhar para essa comida me desperta. Eu posso trazer o prato até as minhas narinas e cheirar, ou algum alimento que eu posso trazer com a mão. Eu posso cheirar, sentir esse olfato. No momento que eu estou degustando essa comida e eu entro em contato, né, com a minha boca, e eu consigo perceber as diferentes sensações, os diferentes sabores, consigo perceber também os barulhos, a crocância. Isso pode fazer com que me impulsione a querer comer mais. Então, todos esses sentidos, eles nos ajudam a ter uma refeição muito mais prazerosa. E também nos ajudam a identificar alimentos que também não são tão prazerosos, ou alimentos que a gente não deveria comer. Então, voltando lá também pro início da nossa civilização, eram esses 5 sentidos, né, que os homens primitivos tinham para avaliar o que era possível comer ou o que não era possível comer. Então, eles também estão aqui para nossa sobrevivência. E pensando nesses 5 sentidos, como será que a gente consegue alimentar cada um deles, né? Eu falei um pouquinho como a gente consegue alimentar eles nessa relação com o comer, mas também a gente pode alimentar esses sentidos de outras maneiras, né? E isso é muito interessante quando a gente começa a praticar isso.
a gente vai vendo que esses outros sentidos, eles vão também recebendo o que eles precisam, que não necessariamente precisa ser só através da comida. Então, eu começo a perceber que olhar para algo belo modifica o meu estado de ânimo. Isso me dá uma certa alegria, me dá prazer. Eu vou falar de uma coisa muito simples. A gente, às vezes, na correria, não olha para as pessoas que a gente ama, né? Seu filho, seu marido, seu namorado. A gente está indo embora, tchau, tchau, tchau. Não tem esse momento de conexão. E quando a gente tem esse momento de conexão com as pessoas que a gente ama, esse olho no olho, essa sensação de intimidade, de conexão, isso vai preenchendo, né, o nosso coração. Isso além de preencher a visão, porque é algo belo que eu estou entrando em contato, essa pessoa, na verdade, que eu amo, eu também estou alimentando essa intimidade em conexão, que é a fome do coração, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas também eu posso alimentar a beleza parando em qualquer local, vendo um mar, por exemplo, ou uma planta, ou um quadro, ou uma paisagem que seja agradável ao seu olhar e apenas contemplar. Então, 5 minutos que você esteja ali, contemple a beleza. Se permita isso ao longo do seu dia. Isso faz muita diferença. A gente acha que é perda de tempo, mas não é. É um momento que você está se conectando com o quê? Com você mesma, que você está saindo dessa agitação mental que a gente vive 24 horas e você está buscando se conectar com o momento presente. E mindfulness é isso. É essa conexão com o aqui e com o agora, porque é o aqui e agora, nesse momento que a vida está rolando. Então, quanto mais a gente conseguir trazer esses momentos, quanto mais a gente conseguir se conectar com esses momentos, muito melhor vai ser a nossa relação com a gente mesmo e a nossa qualidade de vida. Apenas faça e observe. Não faça porque, não pense porque eu estou falando, então eu vou, isso é certo. Não, sinta você, perceba você. Qual é a diferença de você estar conectada no momento presente e a diferença de quando você estar totalmente perdida e imersa nos seus pensamentos. Sinta isso. É claro que a gente não pode só ser ou só fazer, né? A gente tem que ter esse equilíbrio também. Mas é importante a gente também ser. E essas possibilidades, elas podem fazer parte do nosso dia a dia. Então, a fome dos olhos, ela é alimentada com beleza. E é isso que você pode buscar acrescentar no seu dia a dia. A fome auditiva, ela é alimentada com sons. E sons agradáveis para você também podem trazer uma paz, uma conexão com esse momento presente e vai alimentando também, né, a sua audição, esse sentido da audição. Por exemplo, o olfato. O que alimenta o olfato? São as fragrâncias. Então, parar, cheirar um perfume agradável, uma flor, um ambiente que tem um aroma gostoso, ou mesmo quando você está na padaria, sentir aquele cheiro, ou num restaurante, ou em algum lugar que tem essa possibilidade de você se conectar com as fragrâncias e perceber nesse momento o que você está sentindo, como o seu corpo, né, se expressa nesse momento. Todas essas são chances da gente se conectar com o momento presente, né, e os 5 sentidos também nos possibilitam isso. E tem a fome tátil, né? Essa do toque. Então, a gente sentir a textura, né? Por exemplo, das frutas, de você tocar na casca, perceber essas sensações quando você está cozinhando e tocando nos alimentos, se conectando com essas sensações. Que são coisas que normalmente a gente não faz, passa batido, né? E então, ao a gente tocar e se conectar nesse momento, a gente está alimentando essa fome tátil. E, por fim, a fome do paladar, né? Essa fome da boca. Então, o que alimenta ela são as sensações mesmo, é você estar conectado. A Jan falava uma coisa muito interessante, que a gente pode só participar dessa festa de sabores, que são os alimentos que a gente coloca na boca, se a mente estiver presente. Isso é fato, né? Você come a primeira garfada, que delícia. A segunda, a terceira, já a mente divagou para um outro lugar, foi embora e você já não está mais conectada e nem está sentindo mais se aquele alimento continua com o mesmo sabor, se ele está intenso, se não, se é agradável, desagradável, se é neutro. A gente se perde, né? A mente vai e nos captura. Então, essa é uma maneira de você trazer, né, a sua mente para o momento presente.
você se conectar com aqui e com agora e você verdadeiramente sentir todas as coisas boas que essa refeição tem para te oferecer. Toda essa beleza que é se conectar com esse momento presente e, através desses 5 sentidos, ter várias experiências, vivências incríveis, né, que a gente pode ter a todo momento que a gente estiver aberto e disposto a experienciar. Então, esse vídeo acaba por aqui, a gente terminando com essas 5 fomes. No próximo vídeo, a gente vai falar das 4 restantes. Ok? Então, espero você para a próxima aula. Até lá!